Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É sempre bom ter vocês aqui em nosso canal. Nós tratamos de assuntos importantes relacionados à Bíblia, à teologia, à religião, enfim, assuntos que envolvem a nossa fé e também tocamos em assuntos que são polêmicos, mas sempre com esse viés teológico, sempre trazendo o que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. E diante daquilo que ela nos ensina, nós nos propomos a, então, trazer os nossos conteúdos aqui. Bom, hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial com uma pessoa. A Maria Oliveira, ela é uma pessoa que começou a acompanhar o nosso canal recentemente. Eu vi um trecho do testemunho dela, achei assim fantástico. E eu disse, eu tenho que entrevistar essa jovem. Então, fica com a gente aí, não sai daí e já compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma bênção para você. Muito bem, nós já estamos aqui com a Maria Oliveira. Ela é de Salinas, no estado de Minas Gerais, e nos concedeu bondosamente este espaço aqui, essa entrevista, e eu estou muito feliz. Eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouquinho da região dela e das Minas Gerais. Maria, fala para a gente um pouquinho quem é você, o que você faz, há quanto tempo você é adventista. Depois a gente vai para o assunto realmente que nos interessa aqui nessa entrevista. Uau, meu nome é Maria. Está sendo um prazer estar aqui para testemunhar, levando a mensagem de salvação e esperança do nosso bom Deus. Sou de Salinas, como o pastor, né? Minas Gerais. E estou aqui para contar um pouco da minha história, né? Quem eu fui, quem hoje eu sou em Cristo Jesus, para a honra e glória do Pai. E, assim, é só agradecer a Deus por essa oportunidade. Sempre oro a Deus, pedindo a Deus para Ele me colocar onde Ele quer me colocar. Mesmo diante das situações, dificuldades, problemas e lutas, mas Deus Ele é maior do que tudo isso junto. E estamos aqui agora nessa oportunidade. Então, assim, só agradecer a Deus por tudo. Amém. Conheci a igreja através de um pequeno grupo de jovens. Vai fazer, se não fez, vai fazer 7 anos. Inclusive, eu conto o tempo que eu estou na igreja. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha uma moça lá, ela estava grávida, tanto que hoje pela manhã ainda conversei com ela, falei com ela, eu ainda, só para me confirmar aqui, quanto tempo lá que a sua filha tem, e assim, o tempo de, né, quantos De anos que vida ela da tem. menina é o seu. Isso. E ela falou lá, e eu falei assim, eu não me esqueço. Então, assim, só agradecer a Deus, né? Passei por uma situação, como eu já compartilhei com o Senhor, e assim, eu passei por essa situação desde criança. Vou ler um pouco, posso ler aqui um pouco Pode do. sim, pode sim. Já vamos aproveitar então que ela já fez essa introdução, já falou já é adventista, né? Veio, recebeu essa mensagem há 7 anos. Mas então vamos a quem você foi, né? Sim. Você vivenciou durante um tempo da sua vida a Uhum. prática da homossexualidade. Eu queria que E, você falasse um pouco para a gente quanto tempo você uhum. permaneceu como homossexual e como Uhum. foi esse descobrir-se homossexual e depois como que você encontrou na palavra de Deus as orientações para essa mudança. Enfim, conta tudo para a gente, fala da sua história, fala de como você foi e aí a gente vai, na medida em que a conversa for acontecendo, a gente vai perguntando outras coisas. Se sinta bem à vontade para perguntar, como diz a própria palavra de Deus, né? Esteja a tempo e fora de tempo. E Amém. assim, eu conheci a igreja, só um detalhezinho aqui. Eu conheci a igreja no ano de 2016,
E no ano de e depois no pequeno grupo de jovens, eu tive a oportunidade lá de também conhecer o pastor, que ele veio a me dar estudo bíblico, e esse estudo bíblico terminou no ano de 2018. Né? Eu vou contar um pouquinho aqui mais para frente, e só para lembrar que eu me batizei na igreja o mês passado, dia 21, resolvendo algumas questões, né? Porque é, é uma decisão consciente, mas tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, peraí. Você conheceu a mensagem, você conheceu a igreja através de um grupo de jovens há 7 anos atrás, seria isso? Isso. Mas a sua decisão e o seu batismo ocorreu um mês atrás. A minha decisão, eu vou contar um pouquinho aqui, aí vai entender melhor. Tá A bom, minha tá bom. decisão foi, né? Bom, meu nome é Maria Oliveira, eu tenho 29 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Eu nasci em Minas Gerais, né? Sou cristã. Eu vim de uma família de pessoas simples e sinceras, mas não nasci em um lar cristão. Mas sempre soube que existe um Deus criador. Eu só não conhecia. Uma coisa é um detalhe aí, uma coisa é a gente ouvir falar de Deus, outra coisa é nós conhecermos Deus, né? A intimidade, a comunhão, o relacionamento. E assim, mas hoje, para a honra e glória dele, eu o conheço por ele mesmo. E fico feliz por isso. Diante das circunstâncias, passei por uma situação que envolvia todas as áreas da minha vida. A situação do transgênero. Lembrando que por mais que se passe por uma mesma situação, cada caso é um caso, experiências diferentes, eu fui uma pessoa trans. No meu caso, nasci biologicamente mulher, sou mulher e hoje não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre o assunto. Sei quem eu fui e hoje sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. Mas na antiga criatura eu me senti e vivia como homem. Foi, foi essa situação que passei, desde criança até os 26 anos de idade. Tenho boa memória, graças a Deus, e tenho lembrança desde os 2 anos de idade também. Durante esse tempo, veio as fases da minha vida, e em uma delas, no ano de 2014, com 21 anos de idade, comecei com alguns questionamentos, inclusive bons. Vamos lá. Comecei a perguntar, Deus Criador, qual o sentido da vida? Qual o meu propósito? E por que eu era daquele jeito? Porque eu não entendia nem compreendia, existia um vazio na minha alma. Eu sempre tive uma alma sedenta. Então, eu comecei a buscar a Deus como uma pessoa sincera. Sem conhecimento da Bíblia Sagrada, não conhecia nem os mandamentos de Deus. Eu fui como eu estava. O tempo foi passando e creio que o Espírito Santo foi e continua me guiando em toda a verdade, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isso vale para, isso vale para todos nós, filhos de Deus, quando buscar de todo o coração, alma e entendimento. Jesus quer salvar e transformar. E assim, pastor, eu vejo aí o cuidado que Deus ele tem, né, com cada um de nós, os seus filhos. Por quê? Porque é um processo também, né? Um processo também dolorido, muitas vezes assim sem entender, sem compreender. Então, assim, eu sei que em todos os lugares tem pessoas sinceras também, passando por todo tipo de situações. E assim, ser luz, ser sal da terra, é o que Jesus ele nos convida. E eu fico muito feliz por ver o agir de Deus, né, em detalhes, e por tudo que Deus ele fez e tem feito na minha vida, para a honra e glória do Pai. Já no ano de 2016, já com 23 anos, eu recebi um convite para participar, né, do pequeno grupo, aqui em Salinas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde foi o meu primeiro contato com a igreja. Inclusive, eu nem conhecia antes, né, nem ouvia falar de, assim, a igreja, assim, adventista. Mas, bom,
Comecei, então, desde aquele momento, participar, né, do pequeno grupo de jovens e depois ir à igreja. Eu recebi também um convite de ir à igreja. E aí veio também, né, o convite de estudar a Bíblia. E foi o que eu mais queria, né? E eu aceitei. E desde então eu não parei de estudar a Bíblia, e a Bíblia se tornou meu livro favorito. E assim eu peço a Deus cada vez mais, falo, Senhor, coloque em mim o que eu queria como efetuar, porque a nossa carne ela não pede, né, para estudar a Bíblia, bem sabemos, é uma luta entre a carne e o espírito. Temos que ser pessoas sinceras, né? E assim, fiz e terminei, né, o meu primeiro estudo bíblico no ano de 2018. E com 25 anos de idade. De todos os estudos bíblicos, pastor, o que mais me chamou a atenção foi o estudo sobre o batismo nas águas. Foi quando eu entendi e compreendi o que a palavra de Deus fala sobre o assunto, né? Então, assim, aos poucos, o Espírito Santo foi, né, trabalhando no meu coração, na minha mente, e eu vejo esse cuidado que Deus ele teve e continua tendo para a honra e glória dele. E naquele mesmo dia que eu estudei a Bíblia, sabe, pastor, estava tendo uma semana de evangelismo, inclusive eu participei. E foi aí que veio o apelo, né, do batismo ali. Então, naquele momento ali, eu senti, eu entendi, compreendi que quem me levou ali na frente foi o Espírito Santo, ao ponto de estar lá na frente no apelo e me perguntando, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas, assim, ali foi o meu primeiro, né? Ali o primeiro apelo que eu aceitei. Mas, ok. Aí começa. Quem estudou a Bíblia comigo, sabe, foi o pastor Guarijone. Inclusive, eu gostaria... Uau! Pastor Guarijone? Guarijone, Eu conheço ele, o pastor Guarijone. Nós conhece? Então, estudamos na mesma época lá no IAN, no SAUT. Olha sim. só. Então, aqui eu vou... tem até aqui uma, uma foto que eu gostaria de mostrar, e eu vou colocar aqui, Por compartilhar favor. com... Vamos lá. Pastor Guarijone é uma bênção. Então você Uhum, teve estudo diretamente com o pastor, que legal. isso. Aproveita enquanto você pega essa imagem para compartilhar com a gente, eu aproveito para fazer assim um questionamento muito talvez pessoal, mas veja, você Sim, viveu dentro da prática da homossexualidade por alguns anos, não é? sim, Muitos anos na realidade. sim. E você veio para um pequeno grupo de jovens da Igreja Adventista. Por que eu vou fazer essa pergunta agora? Há muitas pessoas que dizem que o meio cristão é um meio homofóbico, é um meio onde pessoas desprezam, tratam mal, tratam com preconceito, ridicularizam, zombam daquelas pessoas que são homossexuais e pregam um discurso que eles chamam, né, um discurso de ódio. E aí eu fico assim, intrigado, como que você, sendo uma pessoa que estava dentro da prática da homossexualidade, veio para a igreja e você foi para esse pequeno grupo de jovens e recebeu o apoio do pastor. Então, você não passou... É claro, eu sei que eu não quero aqui dizer que não exista preconceito em lugar nenhum, existe em todo lugar, inclusive na igreja, porque na igreja, a gente sabe, ela é feita de pessoas e tem pessoas que estão ali com um bom propósito, o próprio Jesus disse, tem o joio e tem o trigo. Tem o joio e Isso. tem o trigo. Mas, em linhas gerais, me parece, pelo que você está falando aí, que você teve uma boa receptividade, foi bem aceita, porque eu acredito que se você tivesse sido tratada com desrespeito, acho que você não permaneceria nesse lugar. Fala um pouquinho dessa impressão que você teve assim da igreja. A igreja te recebeu com braços abertos ou tratou você com desprezo? Fala para a gente um pouquinho sobre isso.
É tão interessante, porque sempre quando me pergunta, faz uma pergunta desse tipo, eu sempre vou lembrar, assim, de detalhes. É incrível como assim, o agir de Deus, porque naquele dia é tão interessante, porque, assim, eu me lembro que tinha uma jovem, inclusive, hoje ela está afastada da igreja, hoje ela já não congrega mais com a gente, mas é uma pessoa querida, sempre oro por ela, é uma pessoa sincera também. E assim, nas antigas redes sociais eu tinha ela, e o que mais me chamou a atenção foi, naquele tempo, por estar com esses questionamentos, e eu creio que Deus ele vai agindo ao ponto de usar até mesmo as redes sociais, né, para ali em questão da mensagem. E ela sempre publicava ali publicações, e nessas publicações dela, eu sentia aquelas publicações falando comigo, porque ela sempre publicava lá o versículo bíblico, colocava o livro, o capítulo, o versículo, e assim, eu falei assim, essas publicações estão falando comigo, ao ponto que um dia eu mandei mensagem para ela, e quando mandei mensagem para ela, foi justo esse acolhimento. E quando veio esse acolhimento, eu me lembro que ela falou assim comigo, essa semana vai ser a primeira vez que eu vou passar mensagem de jovens, e eu estou te convidando, né, na época, né, na antiga criatura, como Diego, e ela falou, você é meu convidado. E aí eu lembro que eu agradeci a ela, porque naquele tempo eu tinha voltado aos estudos, porque diante da situação eu fiquei algum tempo sem estudar. E quando eu retornei aos estudos, eu falei, eu vou sim voltar agora firme. Então, assim, ao ponto de agradecer ela pelo convite e falar com ela, eu agradeço, mas eu não vou poder ir. E é tanto que chegou a sexta-feira, para a escola, para o colégio, cheguei lá, o portão fechado. Aí eu simplesmente vi o pensamento, vou esperar o segundo horário. Enquanto eu fui esperar o segundo horário, veio uma voz, falou comigo, o convite. E quando eu conversei com essa jovem, ela me acolheu, sabe? Inclusive, ela passou o número de telefone dela para mim. Eu lembro que eu só peguei meu celular, liguei para ela, ela atendeu e eu perguntei para ela, o convite ainda está de pé? Ela falou, sim, está. Encontrei com ela e fomos pro pequeno grupo de jovens. E chegando ali no pequeno grupo de jovens, eu me deparei ali com pessoas que eu conhecia de vista, mas eu não tinha intimidade. Mas ali no pequeno grupo de jovens, eu vi assim a diferença, porque foi um lugar onde as pessoas ali se reuniam. Eu lembro, eu cheguei lá, as pessoas estavam dando um feliz sábado, e eu falei assim, como assim? Feliz sábado? Hoje é sexta-feira? Que pessoal doido é esse? Nem chegou meia-noite. Mas assim, ao ponto de simplesmente entender depois, né? Entender depois. Só que naquele momento ali, não tendo o conhecimento, mas assim, é tanto que eu falei com Deus assim, falei assim, Deus, eu oro o Senhor, para o Senhor me colocar num lugar onde eu entenda, compreenda verdadeiramente a sua palavra, que o Senhor só me coloca no lugar onde que tem doido. Essa foi a minha fala com Deus, né, ali mentalmente. Mas eu já entendo, compreendo, ok. E ali foi o meu primeiro contato, assim, com a igreja, né, nesse pequeno grupo de jovens. E assim, achei diferente, foram acolhedores, sim. É como o senhor falou, na igreja temos que ter essa maturidade, vai ter o trigo, vai ter o joio, mas que nós possamos ser trigo, né? Nós possamos ser luz e sal da terra. Nós temos que buscar fazer a diferença. Então, assim, eu sempre tive um pensamento, meus olhos estão fixos em Cristo Jesus. O que eu busco é pela verdade, não é em questão de olhar para as pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil, somos pessoas inclusive, mas assim, só na certeza que o meu foco ali era buscar pela verdade, era a alma sedenta de conhecer, de poder entender, compreender.
e hoje, para a honra e glória de Deus, isso para mim já está tudo esclarecido, né? Mas, assim, foi dessa forma, né? Assim, que eu conheci a igreja e sempre me vem os detalhes, né? E é maravilhoso também, até de poder estar lembrando, porque isso fortalece ainda mais a minha fé, ver todo esse processo, Ah, né? eu fico muito feliz, viu, Maria, de escutar isso. Isso acaba sendo uma resposta àquelas pessoas que gostam os cristãos são homofóbicos, a igreja é homofóbica, e por causa de discursos da igreja é que as pessoas morrem. E eu fico assim pensando, poxa, nenhuma igreja prega o ódio, pelo menos não que eu conheça. E se alguém faz Uhum. isso, está fora daquilo que o próprio Jesus ensinou. Porque Jesus nos ensinou a Sim, amar as pessoas, tratar com respeito, tratar com carinho. E nós sempre fazemos assim. As pessoas que chegam em nosso convívio, elas são bem recebidas, elas são bem tratadas, elas são respeitadas. E a gente não pergunta a um indivíduo quando chega na nossa igreja, você vive em adultério para um hétero, né? Você vive em adultério, você não vive em adultério, e aí, como é que está a sua vida? Não, a gente recebe e acolhe as pessoas. Chegou uma pessoa que é homossexual, a gente vai receber. Agora, os pecados, naturalmente, a igreja ela não vai compactuar, mas ela vai amar os pecadores como Jesus faria. E eu fico feliz que você tenha sim. sido bem recebida, que você tenha sido bem tratada. Já está com a Ah, foto aí? Já conseguiu achar a já foto aí do. sim. Ah, compartilha com a gente aí. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui a tela. Ok. Só um instante. Uhum. Ok aí? Apareceu? Sim. Vamos lá, então. Aqui eu vou falar, como eu já falei um pouco, aqui são fotos, né, da minha infância. Desde essa fase, eu já me sentia, né, na antiga criatura, um menino. E é tanto que quando eu olho para essas fotos, essas lembranças, até dessas fotos mesmo, me vêm na mente. E assim, pode colocar aí, Lucas? Aí o que que acontece? Eu tenho um irmão que ele é mais velho pouco tempo. E eu lembro que eu chorava, queria vestir a roupa dele, né? E quantas vezes já escutei também pessoas falarem, né, para dar uma surra que passava. Só que, assim, eu creio que tudo tem seu tempo, tudo é no tempo de Deus. Tudo que eu passei, passaria novamente também, porque foi dessa forma que eu conheci verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. E eu vou passar aqui agora mais próximo. Vamos lá. Aqui foi fotos da adolescência, uma das fases, né, que acredito que é uma das fases mais difíceis da nossa vida, mesmo que toda fase ela seja nova na nossa vida, diante de tudo está acontecendo. E assim, passei por muita coisa também na adolescência, experiência. E vamos lá. Aqui as fotos de antes, né, do tratamento hormonal. Essa aqui foi a mudança da documentação, porque eu cheguei a trocar, né, toda a minha documentação para o nome de Diego Oliveira, para o masculino também. Inclusive aconteceu no ano de 2018. Foi tudo prático. Mas para voltar essa documentação para o nome de Maria, tive que esperar um bom tempo, mas sempre em oração, perseverança também, e Deus no controle de todas as coisas. Mas tudo tem seu tempo para a honra e glória de Deus. E aqui já são fotos, né? Aqui tem algumas fotos. Essas fotos aqui no ano de. Essas fotos aqui no início, mais no início também do tratamento hormonal. O tempo foi passando e o tratamento hormonal foi, né? Tendo as mudanças exteriores foram ficando mais visíveis. Aqui são fotos do início do tratamento hormonal, inclusive meu cabelo, né, lá na antiga criatura estava um pouco grande também.
Aqui o tratamento hormonal bem mais visível, inclusive essas fotos aqui são uma das últimas fotos como Diego, na antiga criatura, no ano de 2019. E aqui é um vídeo. E esse vídeo aí, na academia, gostava de puxar peso, há pouco tempo, voltei para a academia também, me passou muitas lembranças na minha mente, mas, assim, novas lembranças também, assim, de uma certa forma, onde que eu vejo um antes e o depois. Então, assim, Deus, eu creio que quando eu vejo essas fotos, esses vídeos, Deus, ele sempre me conduzindo também, e eu vejo o cuidado que Deus, ele teve e continua tendo para a honra e glória dele. Vamos lá. Esse aqui foi o pastor, né, o Guari Jones, que o senhor conhece, ele que me deu estudo bíblico. Aqui é uma foto da gente no ano de 2018. Ah, Aqui, ó, meu livrinho tem até hoje. A Bíblia que ele me deu de presente, porque eu não tinha uma Bíblia, ele me deu uma Bíblia de presente. Eu fiquei muito feliz porque eu não tinha uma Bíblia, e assim eu ganhei uma Bíblia de presente. Eu falei assim: nossa, uma pessoa me deu uma Bíblia de presente, né? Fiquei muito feliz. E já aqui, aproveito para mandar um abraço aí para o pastor Guarijone, viu? Um abraço para esse pastor querido. E eu fico muito feliz em ver assim o ministério pastoral, enquanto algumas pessoas andam por aí difamando, falando mal, os pastores são homofóbicos, são isso, são aquilo, a gente vê pastores preocupados com as pessoas, presenteando com a palavra de Deus e ajudando. Eu fico muito feliz, muito feliz. Mas pode continuar aí mostrando um pouco da sua vida. e assim eu fico muito feliz porque hoje eu posso, assim, naquele momento, sem entender, sem compreender, porque, assim, até quando eu queria ter uma conversa, eu orava a Deus, não somente uma conversa, mas tudo na minha vida eu sempre chamei, assim, hoje eu tenho, né, de chamar Jesus para participar comigo, a comunhão, a intimidade, o relacionamento com Deus. E, assim, o pastor Guarijone, ele teve aquele cuidado, né, lembro também que teve algumas situações desagradáveis também. A gente está falando de coisas boas aqui, mas também teve uns momentos de dificuldade. Só que sempre me trataram com respeito, até porque eu também dava respeito. Por mais assim que eu passei, né, por aquela situação, mas assim, como Diego respeitava as pessoas, e assim, as pessoas também respeitavam. Tanto quando eu fui para a igreja, eu fui como Diego, né? Ali eu entrei ali como Diego, e as pessoas, elas teve uma situação com uma irmã mesmo, inclusive, foi desagradável, mas assim, naquele momento ali eu lembro que eu falei assim, ó, quando eu ver essa irmã, ela vai escutar o que ela não quer ouvir. Mas naquele momento o pensamento como do ser humano era aquele. Só que aí quando eu vi essa irmã, aí eu tive um pensamento diferente. Eu falei assim, eu gostaria, né, de chegar naquela irmã e de falar, né, algumas coisas para ela, porque às vezes falam coisas e a gente também quer falar de uma certa forma, né, o ser humano quer falar assim, se te machucou, você quer machucar ainda mais, né, até mesmo com palavras. Só que ali eu fiz diferente, porque eu já via o Espírito Santo trabalhando no meu coração e na minha mente. Amém. Então, quando naquele momento ali eu cheguei perto dela, o meu pensamento foi o que Jesus falaria para ela. Uau. E assim, naquele momento, eu a cumprimentei e simplesmente falei assim, ela está precisando de oração, eu vou orar por ela. Então, assim, aquilo ali para mim me chamou muita atenção, porque eu entendi, compreendi que eu submeti, né, ao Espírito, porque eu, como ser humano, não queria aquilo ali. Simplesmente falar para ela umas boas, né? Mas não valeria a pena. Então, assim, eu fui orar pela vida dela, né? Talvez diante daquela situação ali, simplesmente ela estava precisando de oração. Então, assim, eu orei e continuo orando pela vida dela. Hoje a gente tem amizade, né? Foi uma das Olha pessoas aí. que um dia eu tive a oportunidade de
de testemunhar para ela. E, assim, continuo orando por ela, não somente por ela, mas, assim, a família dela também, né? E orar por aquelas pessoas que feriram de alguma forma. Porque talvez, por mais que a gente também fale que pessoas venham a nos ferir, que a gente possa refletir para nós não sermos essas pessoas que venham a ferir as outras pessoas, né? Porque nós também, né, somos seres humanos. Mas, assim, hoje mesmo eu comentei com os meus amigos em Cristo Jesus o quanto a importância de congregarmos, estarmos unidos, né? Porque, assim, ninguém chega só, né? Jesus, ele vem buscar a sua igreja, somos nós, né? Não é somente uma pessoa, né? Uhum. Olha, eu vou buscar somente você. Não, é a igreja do Senhor. Então, assim, a importância de congregarmos, a importância ali de estarmos reunidos, né? Agora, sobre o joio e o trigo, aí cabe a cada um fazer a sua escolha, né? Porque nós somos livres, né? Mas, assim, só agradecer a Deus por tudo, por esse cuidado. E minha mãe, graças a Deus, é uma pessoa que eu vejo Jesus na minha mãe, sabe? E eu conheci o amor de Deus através da minha mãe, sempre orou por mim. É tanto que eu falo com a minha mãe, falo, mãe, eu aprendi a cuidar da senhora da forma como a senhora sempre cuidou de mim, na oração. Então, assim, estudou a Bíblia já, sabe? Estou muito feliz. É, assim, ela aceitou o apelo do batismo, aí agora é com ela, né? A decisão. Então, assim, eu estou muito feliz. Amém. Que Deus Amém. seja Estarei, louvado. estarei orando por ela, viu como é o nome da sua mãe? É Creuza. Vou estar orando por Dona Creuza. Aproveito para Isso. mandar um abraço também. Você estava mostrando algumas fotos e aí não tinha terminado ainda. Você quer continuar Sim. compartilhando para a gente ver o restante? Vamos sim voltar aqui nas fotos. Tinha parado Isso. naquela da academia. Sim. Ah, ok. Apareceu aí? Apareceu, pode continuar. Sim. Ok. Nós estávamos aqui, chegou nessa parte aqui do estudo bíblico, a da academia foi bem mais para trás. Foi o vídeo, né? Aqui como eu já disse, porque o tratamento, né, hormonal que eu cheguei a fazer ali, a musculação iria ajudar bastante. Então, assim, desde que eu comecei esse tratamento hormonal, que foi no ano de 2017, malhei até quando eu me converti ali, antes de me converter. Mas agora essa foto aqui do ano que eu terminei, né, o estudo da Bíblia, com o pastor Guari Jones, chegou um momento que eu me senti bem à vontade para falar sobre a situação que eu passava com ele. Ele nunca chegou em mim e falou assim, isso, isso e isso. Não, é eu que me senti bem à vontade para falar com ele. E ele me ofereceu ajuda. E então a igreja começou, né, a estudar sobre a situação que eu passava, e me orientar de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nunca era por eu acho, eu penso, tem que ser isso e aquilo, mas sempre pela palavra de Deus. E isso me chamou muita atenção, porque quando ele, por exemplo, ia ter uma conversa comigo, ele sempre sentava comigo, orávamos, abríamos a Bíblia e falava, olha, tá, assim diz o Senhor, não é o pastor, não é a igreja, não são pessoas que estão falando, mas assim diz o Senhor. Maria, Oi. houve alguma imposição por parte do pastor ou por parte da igreja, você tem que ser assim, te deixando assim desconfortável, te forçando a fazer, ou as decisões que você tomou foram por decisões próprias? Bom, uma das coisas que eu sempre compartilho é que quando alguém me faz uma pergunta como essa, simplesmente nós somos livres para fazer as nossas escolhas e tomar nossas decisões. Em nenhum momento, não, por mais assim que venha aquelas coisas de uma certa forma, porque vem para até mesmo para atrapalhar, sabe? Mas assim, ninguém me obrigou a nada. Se eu estou aqui hoje é para a honra e glória de Deus. De uma certa forma,
onde eu sempre busquei pela verdade, não buscava em questão de pessoas, não ficava olhando para as pessoas, eu simplesmente olhava, assim diz o Senhor, o que está escrito na Bíblia? Eu quero conhecer essa verdade. Então, assim, pelo contrário, teve pessoas, né, que me ajudaram nessa caminhada, não cheguei só, teve pessoas que me ajudaram, mas eu sei que até mesmo essas pessoas, Deus sabe as pessoas para ser canal de bênção na nossa vida, e nós devemos também ser canal de bênção na vida de outras pessoas também, né? Amém. Mas não teve isso, pressão, você tem que ser assim, tem que se comportar assim, não. Pelo contrário, eu creio que a obra é do Espírito Santo e é o Espírito Santo, né, que vai conduzir e vai guiando. Amém. Amém. Mostra as próximas imagens aí pra gente. Sim, eu só vou terminar de ler aqui, é, e aí eu vou passar para as outras fotos, tudo bem? Enquanto, com a palavra de Deus, enquanto isso, o desejo de me batizar só aumentava, porque eu senti o desejo de me batizar, foi quando eu fiz o estudo. Só que quando eu fiz o estudo, é, ali no ano de 2018, que foi o primeiro estudo bíblico que eu fiz, quando eu entendi e compreendi, eu já quis me batizar. Só que aí é o seguinte, eu não poderia me batizar da forma como eu estava, mas eu ainda não tinha maturidade espiritual para entender, para entender e compreender ainda, né? E assim, aos poucos, hoje eu entendo, né? Hoje eu tenho essa maturidade espiritual, mas assim, eu senti o desejo de me batizar, tanto que eu compartilhei que eu cheguei a aceitar, né? O apelo ali, só que assim, o pastor ele estava me orientando de acordo com a Bíblia. Então, o batismo é morrer para os pecados e nascer para Cristo Jesus. Como é que eu iria me batizar daquela forma e continuar vivendo daquela forma ali que eu vivia? Então, assim, não tinha como, né? Mas eu não desanimei, não. Eu continuei buscando, perseverando e continuo. O pecado, ele havia me cegado. E por mais que eu não entendi, não compreendi a verdade que as pessoas falavam que é Jesus, me lembro que em uma noite fui conversar com Deus e eu disse, Deus, estou estudando a sua palavra. E, assim, tentando fazer o que é o correto, mas parece que ao invés de dar certo, está dando errado. Que verdade é essa que liberta? Se existe, eu quero conhecer essa verdade. Me lembro que nesse dia fui dormir chorando e pela parte da manhã recebo uma mensagem de uma pessoa da igreja que eu nem tinha intimidade, dizendo: estou orando por você. Eu fiquei feliz de receber, foi colocando pessoas para ser canal de bênção em minha vida, para a honra e glória dele. Então comecei a buscar a Deus cada vez mais e o tempo foi passando e tive algumas experiências. E inclusive eu vou nesse momento aproveitar e vou compartilhar essas experiências. Eu fazia do pecado um estilo de vida. Na antiga criatura, vivia na homossexualidade, tive relacionamento com mulheres, é, 9 de maio de 2017, havia me preparado fisicamente e psicologicamente, iniciado um tratamento hormonal. Cheguei a tomar hormônios masculinos por 2 anos e 7 meses. Cheguei a trocar toda a minha documentação, como eu já mostrei aí em uma das fotos, para o nome de Diego e para o masculino também, Diego Oliveira. Esse era um nome que eu usava na antiga criatura. E com o estudo da Bíblia, comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, em dezembro de 2019, com 26 anos, tive um encontro com Jesus. E nesse encontro, eu aceitei Jesus como meu Salvador, Senhor e Rei. E assim, e nesse momento eu gostaria de compartilhar esse encontro que eu tive com Cristo Jesus, que foi aquela pergunta lá, né, onde foi a virada, né? Onde eu tive a consciência de quem eu sou em Cristo Jesus. Então, assim, isso é maravilhoso porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando de uma forma que a gente não entende e não compreende, mas a obra é dele.
Tem um versículo na Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, que diz assim: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Foi esse amor que me atraiu e continua me atraindo cada vez mais aos pés de Cristo Jesus. E tem alguma pergunta a mais aí para fazer? Não, eu queria ver o restante das fotos, que eu estou curioso. Sim, vamos lá então. Vamos agora para o encontro que eu tive com Jesus. Vamos lá. Encontro com Cristo Jesus, né? Como eu disse, que foi em dezembro de 2019. Então vamos lá. Deus ele colocou pessoas para ser canal de bênção em minha vida, para a honra e glória dele. Sou grata a ele por essas pessoas e uma delas um dia me disse: vou te mandar um vídeo e você assista. Depois de assistir esse vídeo, comenta comigo. E eu respondi: ok. Essa pessoa compartilhou o vídeo e esse vídeo é o testemunho de um ex-satanista, Gabriel Estevão. Esse foi, né, o vídeo que foi em prol da minha conversão. E passou o tempo e essa pessoa, ela me perguntou se eu tinha assistido esse vídeo para comentarmos sobre, mas eu ainda não havia assistido. Respondi então: ainda não assisti. E quando assisti, vamos comentar sim. E me lembro que os meus parentes que moravam em outra cidade e estado tinham vindo o fim do ano, dezembro de 2019, para a minha cidade natal, Salinas MG, aqui em Minas Gerais. E o pessoal todo da minha casa foi se reunir na casa dos parentes. Eu fiquei só em casa e nesse momento me veio na mente o pensamento, o vídeo, né? Então, assim, peguei meu celular, cliquei no vídeo e comecei a assistir. Ao terminar, eu vi o agir de Deus na vida daquele homem. Então eu disse para Deus: Senhor, eu vejo o seu agir, eu vejo o seu agir na vida das pessoas, mas eu sinto que está faltando alguma coisa na minha vida e eu não sei o que é. Me mostra. Nesse momento, quando eu peço a Deus, me mostra a voz do Senhor, eu ouço a voz do Senhor e o Senhor, ele me fala. Ele, ele simplesmente me pergunta qual é a situação que você passa que envolve todas as áreas da sua vida. Então, assim, naquele momento ali, eu não fiz nenhum rodeio, né? Porque Deus não tem como esconder nada, né? Deus, ele vê todas as coisas, para Deus nada é oculto. Então, assim, naquele momento ali, eu simplesmente abri meu coração para ele e falei: Senhor, eu simplesmente fui sincera com ele ao ponto de todas as vezes, quando eu chegava para conversar com ele, abrindo o meu coração, eu simplesmente falei: Senhor, a situação que eu passo, que envolve todas as áreas da minha vida, é o transgênero. Biologicamente, né, eu sou, né, mulher, e na minha mente eu sinto que eu sou completamente diferente do meu biológico. E naquele momento ali, o Senhor, ele fala comigo, ele me diz: pesquisa um testemunho de um ex-transgênero. Então, assim, naquele momento ali, quando nós fazemos uma pesquisa, a gente vê que vem um monte de opções, né? A gente chega a ficar ali de uma certa forma, perdidos. Mas, assim, quando eu fiz essa pesquisa, o Senhor, ele me mostra o vídeo que eu deveria assistir. Então, quando eu começo a assistir aquele vídeo, eu simplesmente eu vejo a moça contar, né, a situação que eu estava passando. E, de alguma forma, ali falou comigo, inclusive, esse testemunho é o testemunho de um ex-transgênero, Grazi Galvão. Eu já tive até a oportunidade de ter contato com essa moça e falei para ela: olha, eu assisti o seu vídeo, foi em prol da minha conversão, que Deus seja louvado pela sua vida, que continue levando a mensagem de salvação e esperança para outras pessoas também. E bom,
eu comecei a assistir, né? E quando eu terminei, parecia, né, que a moça ela tinha falado comigo e de fato falou ali, contou um pouco ali da minha situação. E por mais, né, que passamos pela mesma situação, cada caso é um caso, né? As experiências são completamente diferentes. Então, assim, eu me identifiquei. Aí naquele momento ali eu só começo a chorar. Mas sabe aquele choro consciente que ali o Espírito Santo, né? Ali naquele momento ali, eu chorando e eu falei, né? Deus, não é o Senhor que se afasta do ser humano, é o ser humano que se afasta do Senhor. E né, eu acho tão interessante porque, assim, antes na antiga criatura, o mundo poderia chegar para mim, todas as pessoas do mundo poderiam chegar em mim e falar assim: olha, você é Maria, você é mulher. Na antiga criatura, ninguém tirava da minha mente que eu era Diego e que eu era homem. Então, assim, o pecado ele havia me cegado. Então, assim, de uma certa forma, onde que naquele momento ali eu reconheço, porque o primeiro passo para a mudança é reconhecer, né? Eu me coloco diante de Deus ali e falo: Senhor, o pecado que me impede de chegar mais ao Senhor é a homossexualidade. E foi a primeira vez na minha vida que eu chamo o pecado pelo nome e que eu confesso para Deus. E não basta só confessar, a renúncia, né? Pedir perdão. E naquele momento ali, quando eu me coloco diante de Deus, peço perdão, confesso e abandono o pecado, simplesmente o Espírito Santo ele me leva onde o pecado, sabe, havia ali me levado. Então, assim, eu só a minha reação foi: Deus, misericórdia. E nesse momento eu simplesmente entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Então eu simplesmente só cheguei perante a Deus e falei: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E assim, todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de testemunhar, eu vejo o quanto Deus é o Deus impossível, mas Ele também é um Deus de detalhes, né? Que Deus seja louvado por tudo, porque tantas coisas que o Senhor tem feito, né? Eu sempre lembro do Salmos 40, até compartilhei aquele dia que a gente conversou. Uhum, uhum. E naquele momento que ali eu confesso, abandono, e a gente vê que a palavra de Deus fala, né? Aquele que confessa, abandona, alcança o quê? A Misericórdia. misericórdia, né? Então, assim, naquele momento o Senhor me santificou, me purificou. Então, assim, só agradecer a Ele por tudo e renovando tudo em mim, sabe? Inclusive meus órgãos. Eu vejo esse detalhe porque, assim, o tratamento hormonal, hoje eu tenho essa consciência, mas naquele momento ali, a informação, o conhecimento, era só o básico, né? Mas de uma certa forma que eu falei: meu Deus, se eu tivesse a maturidade, o entendimento que hoje eu tenho, eu não teria, né, chegado, mas eu creio que muitas coisas também precisam acontecer. Deus permite que muitas coisas aconteçam também, mas que para que a gente possa também compartilhar isso com outras pessoas que de alguma forma estão passando diante dessa situação e possam tomar a escolha sábia de falar: olha, essa pessoa ela passou diante dessa situação, eu posso evitar muitas coisas, né? Então, assim, por isso que Deus ele nos chama para ser luz e sal da terra, para poder orientar essas pessoas, né? Quantas pessoas aí hoje mesmo, por exemplo, eu mesmo eu me deparo ali, eu tenho pessoas, né, amizades, pessoas que elas são trans, né, ali na situação da homossexualidade também. E assim, eu todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém que passa diante dessa situação, não somente essa situação, porque assim, a gente vê o hétero e o homossexual. Então, assim, de uma certa forma, que a única diferença só são as dificuldades sexuais, né? Então, assim, de uma certa forma, que assim, da mesma forma que o hétero está lutando, né, ali, diante das suas dificuldades sexuais, o homossexual também ele luta, né? Quando busca, ele tem um entendimento, né?
de entender e de compreender. Peraí, olha a luz da palavra de Deus. Hoje eu sou bem claro de falar, hoje eu não sou mais, né? Para a honra e glória de Deus, eu não sou mais homossexual. Hoje eu não tenho nenhuma dificuldade em saber quem eu sou em Cristo Jesus, a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. Hoje eu sei que eu sou Maria, que eu sou mulher, né? E eu sei que é os planos de Deus que são os planos de Deus que são de prosperar e não de causar danos, e sim de dar uma esperança em futuro, assim como diz o Senhor. Os pensamentos dele são mais altos, os sonhos dele são mais altos, então assim não tem comparação. Eu costumo dizer assim, olha, eu tenho 3 anos de convertida. Então, assim, de uma certa forma, onde eu falo que Deus ele fez em 3 anos o que eu não fiz na minha vida em 26 anos que eu vivi longe dele, dos caminhos dele. Então, assim, Deus seja louvado por tudo. E quando eu Amém. toco nesse assunto em questão, que Deus ele renova, inclusive, os meus órgãos, porque, assim, eu tomei consciência o que é aquele tratamento hormonal, né, ali, eu usava uma droga, né, eu injetava uma droga no meu corpo, que hoje eu tenho a consciência que o meu corpo, né, é templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e assim, é maravilhoso ter essa consciência através do Espírito Santo, porque nós devemos sim cuidar do nosso corpo, e só agradecer a Deus por tudo, e naquele momento ali eu senti a paz, né, e tenho essa paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda não somente meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, mas assim como guarda o coração e a mente de cada um dos filhos do Senhor. É a paz que Amém. o mundo não consegue dar, né? Então, assim, Deus seja louvado. Vamos lá. Eu continuo, né? Depois desse momento aí, eu continuo a chorar. Porque, assim, a minha reação só foi chorar no colo ali do pai. Uhum. E como no momento, eu falo assim, que no momento eu chorava ali como uma criança. E de fato, não somente naquele momento, mas em tantos outros momentos também da minha vida, e vão, assim, de uma certa forma, um choro consciente. E mas o Senhor ele fala comigo novamente. E quando o Senhor ele fala comigo, ele simplesmente diz para mim: eu vou te dar 2 opções. Ou você continua fazendo a sua vontade, ou você aceita a minha vontade perfeita, boa e agradável. E naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. E eu falei: Senhor, o Senhor me deu 2 opções, eu preciso fazer uma escolha. Mas eu peço ao Senhor para que o Senhor me dê uma escolha consciente, porque eu sei que se eu fazer uma escolha por emoção, na primeira oportunidade eu vou cair. E naquele momento ali, o Senhor, quando eu peço a Ele para me dar uma escolha consciente, o Senhor, ele me dá essa escolha consciente. A escolha consciente que o Senhor, Ele me dá é simplesmente... Eu falei assim, Senhor, o ser humano, né, ele é falho, errado e pecador. E essa escolha foi a escolha consciente assim que o Senhor ele me deu. E eu pensei, né? Porque Deus nos criou seres pensantes. Eu acho isso Uhum. incrível. É uma área que eu gosto muito, é a área da psicologia. E eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade. E a psicologia foi uma das formas que Deus, eu vejo e creio que Deus ele me ajudou, né? A psicologia, através da psicologia eu conheci a neurociência também, é tanto que eu falei, eis-me aqui, Senhor, essa área para a honra e glória do teu nome. E aí vem simplesmente essa escolha consciente de uma certa forma que eu falo para o Senhor, Deus, o ser humano, né? Ele é falho, errado e pecador, mas o Senhor é Deus. Naquele momento, até a forma de me tratar mudou. Porque eu falei para Deus, Deus, eu sou ser humano. Eu sou falha, errada, pecadora. Então, foi a primeira vez que eu me referi ao feminino. No momento ali, eu não, Deus está no controle. Mas ali eu simplesmente falei com o Senhor. Eu sou falha, errada, pecadora, mas o Senhor é Deus, o Senhor não falha. Então, a escolha que eu faço para a honra e glória do teu nome é aceitar o Senhor como Senhor, Salvador e Rei na minha vida, né? Então, assim,
É essa escolha que eu fiz. A vontade do Senhor, perfeita, boa e agradável. E, assim, mas Deus, ele é o nosso Criador. E depois dessas duas opções que o Senhor me deu, e eu tive que fazer uma escolha, eu fiz a minha escolha para a honra e glória de Deus. Mas Ele é o nosso Criador. Ele vai mais fundo, né? E Ele toca no meu eu. E Ele fala para mim o tratamento. Aí naquele momento ali eu falo assim, Senhor, o tratamento não tem nada a ver, não. Eu quero seguir o Senhor, mas, entende? E é isso que muitas das vezes a gente vê hoje. As pessoas, elas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Senhor e Rei, nós devemos obediência, por amor, claro, porque Ele não quer por força nem por obrigação. Ele quer por amor. Então, assim, quando ele fala do tratamento, e eu falo, Senhor, o tratamento não tem nada a ver, ele simplesmente fala para mim, não é isso que eu quero para a sua vida. Naquele momento ali, eu me coloco diante de Deus e falo, Senhor, olha como é que o ser humano ele é. O Senhor aqui falando que não é isso que o Senhor quer para a minha vida, e eu estou aqui tentando justificar meu erro. Fale pecado. Se o Senhor falou, está falado. Não é a partir de amanhã que esse tratamento vai parar de fazer parte da minha vida. É a partir de agora. Então, nesse momento, eu renuncio ao tratamento hormonal. E o tratamento hormonal já não fazia mais parte da minha vida. E simplesmente ali é o momento onde que o Senhor, ele me chama pelo meu nome. E louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela paciência, né? Por ser longânimo. E assim, então, assim, só que ele me chama pelo meu nome. E nesse momento, quando o Senhor ele me chama pelo meu nome, ele diz, porque eu havia trocado toda a minha documentação. Eu vejo isso como um processo, sabe? Como faz. E nesse momento, o Senhor, quando ele me chama pelo nome, ele fala. Quando eu renunciei, quando eu aceitei a vontade dele perfeita, boa e agradável, ele me chama pelo meu nome e diz, você, Maria, minha filha amada. E eu falei, sim, Senhor, eu sou Maria, sua filha amada. E é tão interessante para mim, porque naquele momento eu não tinha dúvidas quem eu sou em Cristo Jesus. E para mim, naquele momento ali, foi um momento marcante, onde que Deus ele devolve a minha identidade. E eu creio que Ele pode fazer nova todas as coisas. Sei que eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu não faço disso justificativa. Pelo contrário, eu falo, Senhor, eis-me aqui, muda-me, me transforma, me ensina, sou aprendiz, eu não sei. É como eu falei para ele, eu falei, Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, e o Senhor apenas fala comigo e me diz, confia. E eu estou confiando no Senhor e vivendo pela fé. E Deus seja Amém. louvado por tudo, porque é maravilhoso, sabe? E eu sei que hoje, né, quando ter o conhecimento da palavra de Deus, sei que é uma responsabilidade, mas um privilégio também. E Jesus, ele não veio para justo. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, sempre quando eu falo esse versículo, sempre quando eu ouço esse versículo, eu falo, Senhor, eis-me aqui. Amém. E devemos levar, sim, a mensagem de salvação e esperança, mas sempre levar também a esperança que é Cristo Jesus. Né? Porque sempre vem a verdade, e a verdade, ela dói. Só que é um processo na vida de cada uma das pessoas, mas eu creio que as pessoas que buscarem pela verdade, elas vão encontrar. Quando buscar de todo o coração entendimento, vão encontrar, sim, que é Cristo Amém. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Né? Amém. Você tem alguma foto do seu batismo? Sim. Nesse momento eu vou... Só um instante. Só um instante que eu vou colocar aqui. E... Meu batismo foi o mês passado, dia 21. E eu estou muito feliz, porque eu esperei por esse momento 4 anos. Já está Perseverando, na tela, já tá buscando. na tela o último slide que você usou aí, que Já, é o vamos do lá com o pastor então. Guarijone.
Sim, vamos lá. Aqui foi no início da minha conversão. Claro, né? No outro dia Deus poderia ter me colocado ali Maria, tudo certinho, né? E tudo e tal. Só que não é bem assim que funcionam as coisas. Tudo bem que para ele nada é impossível, mas tem um processo, né? E o processo, ele é dolorido. Então, assim, inclusive, aqui são fotos, né, do início da minha conversão. Aqui é o Lucas e a Jéssica, os meus amigos em Cristo Jesus, foram os meus terceiros, os meus os terceiros líderes jovens, né, ali que me acompanhou nesse processo. São pessoas queridas, sou muito grata a Deus, eu agradeço a Deus pelas não somente eles, mas outras pessoas também, né? Eu vejo o cuidado que Deus ele tem, pessoas que ali me ajudaram. Nossa, eu lembro que quando eu compartilhei com uma amiga minha e contei para ela, testemunhei, falei, olha, eu me converti, eu já contava o testemunho com a aparência ainda mesmo ali masculina ainda, porque assim, diante do tratamento hormonal que eu fiz, como eu falei, Deus ele poderia no outro dia, olha, você é Maria, né? Ali eu falo em questão de exterior, mas não foi assim, foi um processo também. E eu lembro que ela falou assim comigo, ela falou, Maria, eu quero ser a primeira pessoa a te dar um vestido. E eu falei, calma, que é isso, ainda não passa pela minha mente, é um processo, e aos poucos, mas são pessoas maravilhosas, assim, irmãos em Cristo Jesus mesmo com as suas fraquezas e suas limitações também, ajudando uns aos outros. E eu já até comentei, né, como eu havia falado, a importância de congregarmos, e Deus ele vai colocando essas pessoas para ser canal de bênção na nossa vida, para a honra e glória do nome dele, e assim nós devemos nos colocar também para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor também. Aqui já é Maria, Maria estava com cabelo maior, e assim, vou voltar aqui, e assim, sou muito grata a Deus por tudo, e eu sei que a obra é dele, é um processo que é dolorido, e como diz a palavra, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgem coisas novas. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E eu creio que Deus ele pode fazer nova todas as coisas. E assim, porque hoje falar de transformação na vida de outras pessoas, eu entendo e compreendo que essa transformação primeiro tem que começar em mim. E é essa mensagem de salvação e esperança que eu levo para Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, do meu batismo não para a deixa no glória de deserto as Deus. 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E fiquei muito feliz por esse dia. Deus seja louvado por tudo. E foi um momento que eu esperei e assim consciente. E Deus seja louvado a obra do Senhor e assim eu só peço a Deus para que seja feita a vontade dele. Eu tenho consciência também em questão dos que não é fácil, tem as dificuldades, os problemas, as lutas, tem também diante das situações, diante das circunstâncias também. Hoje, para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo, ele me levou, né, diante das circunstâncias que me levou diante dessa situação que eu passei, é algo que eu estou sempre a trabalhar também, porque envolve a área familiar, inclusive envolve a área da paternidade, então assim, mas
é algo que já está bem resolvido, para a honra e glória de Deus, e que Deus ele seja louvado por tudo, sabe, pastor? Porque assim, às vezes as pessoas elas falam assim, mas tem pessoas que falam que elas nascem já assim. Deus na sua criação, ele fez tudo perfeito. E a gente vê que diante da desobediência do ser humano, quando o pecado ele entra no mundo, traz consequências. A única diferença, né, é que só passamos por situações diferentes. Você como pastor, quando eu olho, sempre conversava com o Guardião e eu falava assim, olha pastor, antes de te olhar como pastor, eu vejo você como ser humano. Você tem, né, as suas fraquezas, suas limitações. Então, assim, você também precisa de ajuda, também todos nós precisamos, né? Devemos ser acolhimento na vida uns dos outros. E simplesmente na certeza que é fazer a vontade de Deus. Como eu sei que é fazer a vontade de Deus? É tendo a paz que excede todo entendimento, que guarda meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. E eu creio que cada um que faz a vontade de Deus também tem essa paz e vivendo uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. É o que eu escolhi para a minha vida. Claro, todos nós somos livres, né, para fazer as nossas escolhas e tomar nossas decisões, mas que nós possamos pedir a Deus sabedoria, né, para tomar decisões, fazer escolhas sábias, movidas assim pelo Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa mais consciente, não cheguei, claro, deixo aqui bem claro que eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas tem um detalhe, tudo por amor a Cristo. Então, assim, Amém. aquele que começou boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É assim que a palavra diz. Então, o que eu creio hoje é o que a palavra diz quem eu sou em Cristo Jesus. A palavra fala lá, né, em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10, falando de características de pecado que não herdarão o reino de Deus, né? Ali fala de várias características. Então, assim, ao ponto de trazer também a esperança, e a esperança né, versículo 11, e tais fostes, alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, purificados, justificados em o nome do Senhor Jesus, o Espírito de nosso Deus. Então, eu fui. Hoje eu não sou mais para a honra e glória de Deus, né? Então, assim, que essas pessoas, elas também possam ver que existe sim esperança. Por mais que tenhamos pensado assim, não, eu já fui muito longe, né? Chegou eu me lembro também que numa parte do tratamento hormonal tinha uma fase que ia passar para cirurgia. Eu cheguei a ver em questão da cirurgia também. Cheguei nessa fase, ao ponto de conversar com a minha mãe. Me lembro que um dia eu estava testemunhando para uma amiga da gente, e aí ela falou assim, olha, sabe esse dia que você foi conversar comigo? Eu falei, sim, mãe, quem tem esse dia? Ela simplesmente falou comigo. Esse dia que você estava conversando comigo, eu, eu orei mentalmente e falei assim para Deus, Senhor, o Senhor me deu uma mulher, e eu estou devolvendo ela para o Senhor. Porque naquele dia eu tinha conversado, olha mãe, eu vou passar por mais uma fase do tratamento, que é a cirurgia, onde eu ia retirar os seios. Pela graça e misericórdia de Deus, isso não aconteceu, eu sou muito grata a Deus, né? E por mais que tenha alguma pessoa que chegou a fazer, mas para Deus nada é impossível também. Então, assim, as consequências que podem trazer, às vezes a gente olha um momento, quer resolver um problema, mas a verdade está trazendo mais problemas ainda, porque um abismo leva a outro abismo. Quantas coisas esse tratamento hormonal chegou a me trazer, assim, de uma certa forma, em questão de falhas, onde recentemente eu eu venci, para a honra e glória de Deus, com Cristo Jesus. Não estou falando eu, Maria, consegui pelas minhas próprias forças. Não, porque sem Cristo eu não consigo. Mas com Cristo Jesus eu consigo dizer não para o pecado e sim para a obediência a Deus por amor. Então, seja feita a vontade de Deus, é isso que eu clamo, não somente na minha vida, mas eu desejo na vida de cada uma das pessoas, e que
a mensagem de salvação e esperança ela possa ser levada a outras almas sedentas. Assim como um dia eu fui uma pessoa sincera, eu sei que em todos os lugares tem essas pessoas sinceras também, e que elas possam crer também que Jesus ele pode fazer, né, o impossível na vida delas, assim como fez o impossível na minha vida. E assim, hoje eu estou falando de antes, mas quantas boas novas na nova criatura em Cristo Jesus eu já vivenciei, estou vivenciando para a honra e glória de Deus. São experiências assim maravilhosas, ver o agir de Deus, submetendo ao Espírito Santo, que não é fácil também. Então, assim, de uma certa forma, onde Deus ele vai nos conduzindo, né? O Espírito Santo vai trabalhando nesse nosso coração impuro e pecador, transformando a nossa mente. E hoje, quando eu vejo a palavra de Deus, cada vez mais que eu estudo ela, especialmente hoje eu estudo a palavra de Deus também com o espírito de profecia, quantas informações, quanto material, né, ali para nos ajudar. Então, assim, eu busco pedir a Deus a direção, e eu sei que por mais que todas essas coisas estão acontecendo, eu ergo a minha cabeça, devemos erguer a nossa cabeça, porque Cristo Jesus, de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, a maior de todas elas é que Jesus ele vai voltar. Então hoje eu falo Amém. assim, oh, meu Deus, que o desejo do meu coração, assim, tanto no meu coração como no coração de cada uma das pessoas, que o nosso desejo seja cada vez mais entender, compreender, Senhor, renova a nossa fé, nos ensina a crer. Meu Deus, eu não sei, me ensina, coloca em mim teu querer como efetuar, porque nós não sabemos, né? Quantas pessoas hoje estão lutando, hoje eu, Maria, falo em questão, hoje eu falo assim, Senhor, há um pouquinho tempo atrás, eu falei, nossa, eu já cheguei. Sinceramente, eu pensei, nossa, eu cheguei. Porque assim, mas eu entendi, compreendi que eu não cheguei. E se eu não vigiar, e se eu não orar, e se eu não permanecer firme, eu vou cair. Mas assim, quando eu entendo e compreendo que eu tenho Cristo Jesus nessa caminhada, eu falo, Senhor, está nas tuas mãos, me santifica, me purifica. Hoje eu tenho Jesus como meu melhor amigo, eu não escondo nada Amém. dele. Hoje eu chego para ele e eu falo assim, Senhor, bem sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe e sonda, né? Então, assim, tem a tua palavra também. Eu gosto muito do Salmo 32, onde fala da bem-aventurança, né? De quem recebe o perdão. Bem-aventurados, né? Então, assim, o Senhor, ele me perdoou. Por mais, assim, diante de situações que eu passei, dessa situação, mesmo que hoje eu não passe mais, mas eu entendo e compreendo que outras pessoas, o próximo, tem passado. Então, assim, a palavra de Deus fala, né? Te coloquei no deserto para saber o que tem no seu coração. Então, cada vez mais aproximando de Cristo Jesus, nós vamos vendo o pior do nosso coração como ser humano. Mas, de uma certa forma, ô Senhor, olha, o Senhor está me dando essa oportunidade pela graça e misericórdia do Senhor. Transforma, faz tudo novo. Cria em mim um coração puro, um coração novo, um espírito inabalável. E a palavra de Deus, ela, como diz a própria palavra, a lei do Senhor restaura a alma. E eu creio, sabe, pastor? E Amém. Deus ele seja louvado por tudo. E só agradecer a Deus por tudo o que ele tem feito. E eu fico muito feliz por tudo. Então, assim, é maravilhoso. Amém. Amém. Olha, Maria, eu queria te agradecer por ceder esse seu tempo aqui para nós. Eu tenho Sim, certeza que esse testemunho vai impactar outras pessoas também. Eu tenho certeza que outras pessoas serão alcançadas. Deus seja E louvado. louvado seja Deus por sua vida. Permaneça firme. É como você falou, nós não podemos baixar a guarda, seja hétero, seja homossexual, seja uma pessoa que está lutando contra o pecado, não baixe a guarda nunca. Se você tem a tendência homossexual, não baixe a guarda. Se você é heterossexual e a sua atração é pelo sexo oposto, não baixe a guarda, Sim. permaneça sempre alerta. A palavra de Deus é clara, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sim. Tentação ela vai vir, mas se você estiver vigiando e orando, você vai passar por cima, você vai conseguir vencer. Que Em Deus Cristo abençoe Jesus muito, conseguimos. que Deus abençoe muito você, Maria, que Deus abençoe o Amém. seu Deus abençoe ministério aí, também. abençoe o Amém. pastor Guardione, abençoe a sua igreja e um grande abraço. E se você que acompanhou esse vídeo até aqui, gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe com seus amigos, mostre o poder transformador de Deus na vida das pessoas.
Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Até. Tchau.